A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus vos abençoe a todos. Quero vos trazer mais uma mensagem nesta noite maravilhosa, a qual o Senhor tem nos concedido. Porém, eu senti em meu coração de trazer uma palavra, porque me faz a lembrar que muitas vezes, no decorrer da vida, passamos por algum processo de rejeitamento, posso assim dizer, onde algumas pessoas não nos olham com os bons olhos, né? Mas sabemos que aos olhos do nosso Deus, Ele não faz exceção de pessoas. Muitas vezes podem até ser rejeitados por alguém, mas só que o Senhor, Ele não nos rejeita de maneira alguma. E me faz trazer a memória de um homem a qual ele passou por um processo que ele foi rejeitado. E muitas vezes, quando não somos reconhecidos, a exaltação ela vem para o Senhor. Em primeiro lugar está o Senhor. Mas há momentos em nossa vida em que nós fazemos, trabalhamos e não somos reconhecidos. Não. Eu falo num contexto de não é a pessoa querer aparecer para se tornar astro, ou que trazendo uma mensagem, uma palavra, um louvor, que alguém lhe exalte. Não. A glória é para o nome do Senhor Jesus. Que Ele cresça, nós viemos a diminuir diante da sua presença. Mas há coisas que nós somos esquecidos e talvez chegue algum momento nós sejamos até a ser rejeitados. E tem uma passagem na Bíblia onde vai nos falar justamente dessa situação. E está na Bíblia, está na palavra. E essa mensagem ela se encontra em Juízes, no livro de Juízes, no capítulo 11. Vai nos falar de um homem chamado Jefté. E vai nos falar de outro homem chamado Gileade. Porém, a Bíblia ela vai nos dizer que Jefté, ele foi um personagem do Antigo Testamento, que foi juiz de Israel por um período de tempo, um período de 6 anos, entre a conquista de Canaã e o primeiro rei. Jefté viveu em um lugar chamado Gileade e foi um membro da tribo de Gade. Amém. E vai nos dizer a Bíblia que em Juízes, no capítulo 11, do versículo 1, vai dizer assim:
Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso. Ele era valente e valoroso. Porém filho de uma prostituta. Por quê? Porque Gileade, ele teve 30 filhos. 30 filhos. Mas chegou uma ocasião que Gileade, ele morreu. E quando Gileade morreu, Jefté, ele tinha os seus irmãos. E ele foi filho de uma prostituta. E depois da morte de Gileade, nós podemos encontrar isso em Juízes capítulo 10 e o versículo 4. Você pode conferir. E tinha este 30 filhos. Quem? Gileade. Mas na morte do seu pai, a Bíblia vai nos dizer que os seus irmãos o rejeitaram. Posso te afirmar isto na palavra. Eu sempre gosto de trazer mensagem mostrando onde é que está escrito. Essa passagem sabemos de cor, mas é sempre bom ter um avivamento onde possa te mostrar capítulos, versículos, texto. Então, todo esse capítulo lido no capítulo 11 se chama pano de fundo. Então, eu quero trazer à memória o capítulo 11 de Juízes. Então, a palavra vai dizer assim, no versículo 2. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grande, repeliram a Jefté. Repeliram, quer dizer, rejeitaram a Jefté. Porque Jefté nasceu de uma mulher prostituta. E seus irmãos não aceitaram essa ocasião. Fizeram exceção de Jefté. Mas vamos mais adiante. E disseram a Jefté: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de uma mulher prostituta. Olha aí. Agora, o que eu aprendo aqui nessa passagem de Jefté é que nos traz por um exemplo de vida. Ele nos ensina. Porém, Jefté não disse nada, não chegou a discutir com seus irmãos, mas só que a roda ela gira. O que nos espera lá na frente, nós não sabemos. E a Bíblia vai dizer que Jefté, ele foi para uma terra chamada Tobi. Onde é que está isso? No versículo 3. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos. Ele fugiu.
foi embora de diante dos seus irmãos. E vai dizer, e habitou na terra de Tobi, onde havia homens levianos, e se ajuntaram com Jefté, com eles. Homens levianos eram homens que viviam de toda maneira, homens que não tinham temor ao seu Deus, eram homens pagãos, eram homens ímpios. Mas aqui nos traz uma grande lição, que Jefté estava no meio deles, mas só que Jefté não faziam e não praticavam o que eles praticavam, o que eles andavam em caminhos errados. E vai dizer no versículo 4 que aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Depois da morte de Gileade, os seus irmãos lhe expulsaram de casa e ele foi para uma terra longe. Os seus irmãos, em vez de lhe acolherem, em vez de lhe abraçarem, mas fizeram o contrário, rejeitaram o seu sangue. Porque Jefté, sendo filho de Gileade, era irmão dos outros por parte de sangue. Então era da mesma família. Mas eles fizeram algo errado que não deveriam ter feito. E passamos a observar nessa passagem aqui que os amonitas quiseram investir contra o povo. E quem foi procurar? Os anciãos, onde podemos ver no versículo 6, e disseram a Jefté: venha a nós por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Os anciãos foram à procura de Jefté, para que ele fosse contra os amonitas. Mas só que agora veio a questão de Jefté ter uma autoridade de falar aos anciãos. Ele propôs uma proposta, ele voltaria, mas não do jeito que ele saiu, mas ele voltaria sendo cabeça. Podemos ver ainda. Porém, no versículo 7, porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não aborreceste a mim, e não me repeliste da casa do meu pai? Porque, pois, agora vieste a mim, quando estás em aperto? Os amonitas, eles estavam prontos para atacar o lugar chamado Gileade. E o pai de Jefté se chamava Gileade.
e o lugar que eles habitavam se chamava Gileade. Mas agora veio o momento de Jefté dar a volta por cima. Ora, me rejeitastes da casa de meu pai, e por que agora me procuras? Porque eles sabiam que Jefté, ele era um valente, um soldado valoroso. Então pensaram, não temos a quem recorrer. Mas só que o Senhor Deus fez ele se lembrar de Jefté. O rei Assuero perdeu o sono, mandou trazer o livro das crônicas, mandou ler o livro e disse: que fizeram a este homem que me livrou da morte? Essa palavra foi dirigida a quem? A Mardoqueu, onde seu próprio inimigo, o rei, mandou chamar Amã e colocou Mardoqueu num cavalo, colocou a coroa na sua cabeça, uma capa, um cedro, e o seu próprio inimigo é quem foi passear na praça e dizer: este é o homem a quem o rei tem honrado. Então, aquilo que Amã tinha preparado para Mardoqueu, a forca, serviu para ele. E agora aqui, o povo de Gileade, onde os irmãos de Jefté lhe expulsaram da sua terra, da sua casa, chegou o tempo de agora eles precisar de Jefté. E os anciãos foram à procura lá em Tobi, atrás de Jefté. Vejamos o que nos diz no versículo 9. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me tornares a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor me der diante, veja, se o Senhor me der diante de vós então eu vos serei por cabeça. Ele disse: não, a história agora é diferente, eu volto, mas só se me colocar como cabeça. E os anciãos de Gileade aceitaram, sim, a proposta de Jefté. Vai nos dizer ainda no versículo 10: e disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor está testemunha entre nós, e assim fazemos conforme a tua palavra. Um homem que foi rejeitado, depois passou a ser procurado.
Olha aí. A roda gira. O mundo dá muitas voltas. Aquele que é humilhado chega assim um dia a ser exaltado. Porque Deus, ele exalta, Deus abaixa, Deus levanta do pó o oprimido. E aqui, Jefté, ele deu um exemplo muito grande. Quando ele foi até Tobi, e chegando lá, estava no meio daqueles homens que não tinham temor à palavra do Senhor, mas ele se tornou firme em estar perante a presença do Senhor Deus. Ele não se igualou àquele povo que era um povo obstinado ao erro, à falha. E eu aprendo aqui que Jefté, ele não pagou com a mesma moeda, mas ele impôs, dizendo: eu volto e falarei com os filhos de Amon, para que se aplaque a vossa ira. Vai nos dizer no versículo 11: assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe. Olha aí, Jefté agora se tornou cabeça e colocaram Jefté como príncipe do povo de Gileade. Olha o trabalho do Senhor. Você é humilhado? Você é rejeitado? Alguém faz exceção de você? Leia essa passagem de Juízes 11. Vai trazer uma lição. Não se entregue à fraqueza, mas mantenha-se firme no propósito que o Senhor Deus tem na sua vida. Foi rejeitado pelos seus próprios irmãos, mas só que os olhos do Senhor Deus estavam sobre Jefté. Os seus irmãos esperaram só um momento de um dia o seu pai partir, morrer. Quem sabe que existe alguém que está esperando somente um momento para querer pisar em você, para querer te humilhar. Mas se você tem um propósito de sentir Deus na sua vida, não largue as armas. Continue firme. E vejamos o que nos diz ainda do versículo 13. E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: porquanto saindo Israel do Egito, tomou a minha terra desde Amon até o bosque e ainda até o Jordão, tornava, pois, agora em paz. Jefté, ele volta para Gileade, e ao voltar, ele vai até aos filhos de Amon, aos amonitas, e ele consegue trazer a paz, a união entre si. Sem Jefté, os anciãos de Gileade não iam conseguir. Mas só que eu creio que Jefté colocou
o Senhor na sua frente, como general. E aqueles a quem humilhou a Jefté, viu a sua vitória de pé. Quantos, eu creio, dos seus irmãos que viram Jefté voltar para a terra de Gileade e lhe pediram perdão? Quantos? E assim Jefté tornou-se o cabeça, tornou-se um príncipe. Glória ao Senhor. Aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 6 e 8, vai nos dizer assim: o Senhor Deus, é o que tira a vida e a dá. O Senhor Deus faz descer a sepultura e faz a tornar a subir dela. Então, o Senhor Deus é o dono da vida, da morte. Ele ressuscita, ele traz à existência aquilo que não existe. Ele traz à existência aquilo que não existe. Versículo 7. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa e também ele exalta. Em Eclesiastes 3, como sabemos, que para tudo há um tempo determinado. É no tempo de Deus, o Senhor, Ele vai pôr você como por cabeça e não por cauda. No versículo 8, vai dizer: o Senhor, o nosso Deus, levanta o pobre do pó. Ele levanta o pobre do pó. Desde o esterco, ele exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes. Jefté foi rejeitado. Foi para uma terra longínqua. Foi viver entre os pagãos. Foi viver entre os ímpios. Mas nem por isso Jefté deixou a se contaminar. Não. Aquele povo ali naquela terra se espelharam em Jefté. Ou por que não dizer, chegaram a se converter pelas atitudes, pela vida de Jefté. Isso é um exemplo para nós, que não devemos nos contaminar, para o fazer assentar entre os príncipes e fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre ele o mundo. Glória ao nome do Senhor. Então, iremos saber que Jefté, ele teve um conselho em si, ao não se contaminar, como nos diz no Salmo 1, bem-aventurado
é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E que nós possamos ser um exemplo de Jefté. Foi humilhado, foi escanteado, foi rejeitado, mas só que um dia para Deus é como um ano, e um ano é como um dia. Hoje, não sei a situação em que você está passando, qual o momento que você está atravessando, mas continue confiando, crendo que essa luta ela vai passar. Esse momento que você está passando, não sei, Deus sabe, vai chegar no momento de que os seus adversários, aqueles que não dão nada por você ou te rejeitam, esses mesmo Deus vai fazer assistir a sua vitória. E alguns vão dizer: como pôde isso acontecer? E alguém vai dizer: foi o Senhor na vida dele, foi o Senhor na vida dela. Então creia, continue crendo e leia Juízes capítulo 11. A história que é real e verídica se estende muito mais além. Vai falar também sobre as filhas, mas eu fico por aqui. Deixa a continuação da mensagem para outro dia, mas a reflexão, a palavra que veio em minha mente foi sobre Jefté. Homem valoroso, homem respeitado, rejeitado, também rejeitado, foi expulso da sua própria casa pelos seus próprios irmãos, mas depois do tempo se lembraram dele. Deus, o Senhor, fez alguém se lembrar de Jefté. Ei! Nada está perdido, não. O Senhor vai fazer alguém se lembrar de você. E através desse alguém que Deus vai enviar, vai mudar a sua história. Esse quadro que você está passando, a qual eu não sei, mas eu sinto em meu coração dizer: você vai conquistar a vitória. Alguém ainda vai lhe pedir perdão. Alguém ainda vai contar com você e vai dizer: preciso de você, conto com você. O Senhor me fez lembrar de você. E não diga não. Aceite, vá, mostre que você é um homem e uma mulher de Deus. Amém?
Que Deus continue vos abençoando. Faça como fez Jefté, a qual foi expulso de sua casa. Obviamente, Jefté passou por uma situação que ele não esperava. Só que o Senhor Deus mudou o quadro. Você crê que Deus vai mudar o quadro da sua história? Ele vai mudar. Ei, aguarde mais um pouco. Ei, fecha a boca. Jefté não discutiu, não murmurou, foi embora calado. O tempo foi quem lhe ensinou. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó fez os anciãos se lembrar de Jefté para ele voltar. Havia homens em Gileade que poderia muito bem enfrentar os amonitas, mas imagine que o Senhor chegou no coração dos anciãos e disse: não, mande trazer Jefté de volta. Ele é quem vai estar à frente dessa causa. Eu estou no comando. Os anciãos se humilharam perante Jefté. Jefté lhe fez uma proposta e eles aceitaram. Que Deus é resposta na tua vida. Creia tão somente que essa situação ela vai passar e a vitória ela é nossa, em nome do Senhor nosso Deus. Amém? Acredite, o Senhor vai tirar o sono de alguém que vai se lembrar de você. E essa pessoa vai lhe procurar. Essa pessoa vai conversar com você. Essa pessoa vai lhe fazer uma proposta. E creia, o Senhor está no negócio. Acredite, não desista, não pare, vá em frente, porque o Senhor, Ele é contigo. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te ilumine e continue confiando no Deus de Jefté. Amém? Um Deus de Abraão, do Deus de Isaque, um Deus de Jacó. Boa noite, Deus vos abençoe. Aqui quem vos fala é o presbítero Carlos Lima. Querendo entrar no meu canal, no YouTube, é só colocar pb.Carlos Lima. Amém? E seja bem-vindo. E o Senhor Deus te abençoe, te ajude, te guarde e te proteja. Amém? Fica na paz. O Senhor Jesus te ama e eu também. A paz do Senhor a todos.